Paz do Senhor, pessoal. Esse provavelmente é o nosso último vídeo, aula. Provavelmente as coisas vão voltar ao normal, mas só vou ter certeza disso nas próximas horas. Então eu vou avisar no grupo do WhatsApp. Então, bom, fiquem na expectativa. Como no domingo, onde vocês estão vendo esse vídeo, provavelmente vai ter reunião. Então esse vídeo vai ficar um pouco mais curto por causa das demandas do final de semana, mas isso não quer dizer que ele vai ficar menos interessante. Bom, na última aula a gente viu algo, nós vimos que foi a última aula da Raquel, né? Na última aula a gente viu algo muito interessante, que houve um início de uma confusão entre as tribos de Gad, de Ruben e meia tribo de Manassés, porque eles fizeram um altar junto ao Rio Jordão. Isso criou um grande problema com as outras tribos, porque eles acharam um absurdo fazer um altar fora do lugar onde Deus exigiu para fazer a sua adoração, ao seu sacrifício. E isso foi para eles ali um indício, uma proximidade com a idolatria, com o pessoal ali meio querendo fugir do sistema religioso que envolvia Javé, o Deus que tinha tirado eles da terra do Egito. Então eles ficam chocados com isso, vão até lá e aí enviam os príncipes ali para intermediar o feedback. E aí as tribos de Ruben, Gad e meia tribo de Manassés fala para eles: não, a gente não vai fazer isso para idolatria, para sacrifício fora do lugar de errado. A gente não quer, veja bem, a gente não quer quebrar a aliança com Deus de maneira nenhuma. A gente só fez esse altar como um memorial. Caso nossos filhos perguntem para a gente: pai, qual parte nós temos com o Senhor? E aí eles vão falar que aquele altar ele vai servir de memorial para os filhos, para gerações futuras. E aí as outras tribos se deram por satisfeitos e aí não aconteceu nada de mais grave. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que gato escaldado tem medo até de água quente. Então eles viram algo que já tinha mais ou menos parecido, que tinha dado problema durante o deserto. Eles já estavam muito mais sérios em relação à obediência a Deus. Então eles já queriam resolver o problema logo de cara para não deixar o negócio complicar. Então é um povo que a gente já viu no livro de Josué, que ele está muito mais sério em relação a Deus do que o povo que saiu do Egito. Nossa última lição, lição 13, renovando a aliança. Dentro da saga do livro de Josué, ele já está velho. Ele sabe que ele não vai conseguir conquistar todo o território, e aí ele vai fazer 2 assembleias para passar o feedback, para dar as últimas instruções ao povo e assim estimular o povo, encorajar o povo a permanecer na aliança. Então ele é alguém que sabe que já concluiu sua carreira, ele está preocupado ainda com os seus liderados. É uma pessoa íntegra que realmente quer estar preocupado não só com aquilo que vão achar dele como líder em vida, mas preocupar com o povo de forma sincera. Não está preocupado só em o pessoal achar que com ele deu certo e sem ele não deu certo. Ele quer que as coisas continuem a funcionar. E quando Josué ele está estimulando o povo a ficar na aliança, a permanecer na aliança, e se ele não ficar, vai acontecer as punições que já tinha Moisés profetizado, a resposta do povo é uma resposta sensacional. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça de deixemos o Senhor para servirmos aos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou de todo o caminho que andamos entre os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expeliu diante de nós a todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra,
também nos servimos ao Senhor, porquanto Ele é o nosso Deus. E eles começam aqui a confirmar a fé, eles começam a confessar a fé que Josué queria que eles tivessem. Então eles estão de uma maneira muito séria, não só a questão de seriedade, mas é uma questão de convicção, questão de fé mesmo, de que eles realmente estão em um outro estágio da vida espiritual. E essas demonstrações de Josué foi primeiro para se esforçar. Ele fala para a questão do povo se esforçar porque a terra ainda não estava totalmente conquistada. Então o povo ainda teria luta, ainda teria problemas, mas ele fala para o povo permanecer firme porque Deus já tinha cumprido todas as promessas que ele tinha feito anteriormente. Ele advertiu também o povo para guardar os mandamentos, porque os mandamentos é que iriam manter aquele povo de pé diante de Deus. E por último, ele vai falar que o povo não deveria se misturar com os outros povos. Ele não deveria dar seus filhos em casamento, nem se casar com os outros povos, porque isso aí iria trazer idolatria e pecado para o meio do povo. E quando Josué faz essas coisas, essas demonstrações, ele está trazendo lembrança daquilo que foi dito por Moisés no final da vida dele, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, que a gente viu isso, que se Israel cumprir os mandamentos, Deus vai fazer com que haja bênçãos, vai trazer prosperidade, vai trazer segurança, o Israel ele vai dominar os outros povos e a terra vai ser dele. Mas se ele não fizer, aí Deus vai punir, ou seja, se Israel for para idolatria e tal, a gente viu isso na aula passada, não sei se nessa outra, Deus ia trazer um outro povo que iria punir Israel também com castigos, porque Israel iria desprezar a justiça, que a gente viu que aparece isso no livro de Amós, aparece nos profetas, que é uma punição da advertência que Josué tinha dado e que Moisés tinha dado, de que se Israel sair da aliança, ele ia sofrer as consequências. Então ele traz para o presente aquilo que Moisés tinha falado e fala, olha, eu estou relembrando vocês de tudo que aconteceu, vocês têm que permanecer na fé. Lembre-se da trajetória de que vocês tiveram no Egito, no deserto e na posse da terra. Depois dele fazer todas essas demonstrações, trazer a lembrança, estimular o povo, Josué ele vai escrever no livro da lei de Deus a confissão do povo e vai fazer um memorial de uma perpetuação das palavras, das confissões, do voto, da aliança que eles tiveram com Deus, como se fosse algo eterno, porque era o vínculo com Deus, com o povo, ele é eterno. Então, Josué ele tem esse cuidado de demonstrar simbolicamente aquele acordo, aquela aliança. E é interessante porque nós somos simbólicos. Então, nossos rituais de casamento, de aniversário, nossos rituais fúnebres, nós somos seres que nos comunicamos por símbolos. Então, marcas precisam de logotipo, é algo nosso. E Josué ele chega ao final da vida dele, ele está se despedindo e é um momento muito solene, a gente vê que a narrativa de Josué ela fica agora um pouco mais lenta, porque é um assunto mais difícil de ser tratado, o final da história. E Josué vai morrer, e não só ele, mas outros líderes também, como o sacerdote Eliezer. E um dos autores que mais vai saber tratar a questão da morte dentro do cristão, dentro do crente, dentro do âmbito do convertido, é o Lewis. Ele vai falar que quando um fiel ele morre, esse é realmente igual no livro de Josué, o final da história. Esse é o final da história de Josué. Só que esse é o final dessa história de Josué, mas
é o começo de todas as outras. Isso para o Lewis é o conceito de eternidade. É quando é o encerramento dessa pequena história que a gente conhece e é o começo de todas as outras histórias possíveis e imagináveis. Então Josué ele começou a história dele, as outras histórias dele no final do livro. E a revista ela vai dar um salto agora para o futuro. Ela vai olhar que Deus, a revista ela vai trazer que Deus ele deu a terra àquele povo, que Deus manteve aquele povo, Deus deu vitória nas guerras daquele povo e que isso não só aconteceu lá atrás, mas também no nosso passado recente com a criação do Estado de Israel. E, bom, nós tivemos ali a Guerra de Independência em 1948, né, a independência de fato de Israel, a criação do Estado de Israel, o Estado palestino, na ONU em 1947. Nós tivemos ali a Guerra do Yom Kippur. Mas eu não quero ficar tentando explicar muito bem as questões históricas, mas eu vou deixar um vídeo agora no final, que é alguém muito mais inteligente do que eu a respeito disso, e ele vai explicar de uma maneira muito simples e objetiva a questão ali, a grande questão entre Israel e os árabes. E ele vai deixar muito claro que o grande problema ali, a grande curiosidade ali, não é que é um problema difícil de ser detectado, é um problema difícil de ser resolvido. E a questão de Israel com os árabes na faixa de Gaza e tal, em relação com os outros povos árabes, não é que um lado quer ver o outro morto. Então, os árabes querem ver Israel morto. E isso é complicado, porque Israel ele pode negociar, e no vídeo vai trazer isso, mas não importa o que acontece, o outro lado sempre quer ver Israel morto. Agora, como é que a gente vai solucionar isso? Essa é a grande questão. Não é achar o problema, vai ser achar a solução. E, sem brincadeira, por favor, irmãos, assistam esse vídeo. Vai valer muito a pena, vai ser muito instrutivo. É curto, mas é muito instrutivo. E Deus abençoe, fique com Deus. Eu vou passar a decisão dos nossos líderes a respeito do EBD no grupo, que são como é que vai ser o nosso próxima revista, como é que vai ser a sala, e eu vou informá-los corretamente conforme as decisões que serão tomadas hoje, tá bom? Deus abençoe e fique com Deus. Até mais. When I did my graduate studies at the Middle East Institute at Columbia University's School of International Affairs, I took many courses on the question of the Middle East conflict. Semester after semester, we studied the Middle East conflict as if it was the most complex conflict in the world, when in fact, it is probably the easiest conflict in the world to explain. It may be the hardest to solve, but it is the easiest to explain. In a nutshell, it's this. One side wants the other side dead. Israel wants to exist as a Jewish state and to live in peace. Israel also recognizes the right of Palestinians to have their own state and to live in peace. The problem, however, is that most Palestinians and many other Muslims and Arabs do not recognize the right of the Jewish state of Israel to exist. This has been true since 1947, when the United Nations voted to divide the land called Palestine into a Jewish state and an Arab state. The Jews accepted the United Nations partition, but no Arab or any other Muslim country accepted it. When British rule ended on May 15, 1948, the armies of all the neighboring Arab states, Lebanon, Syria, Iraq, Transjordan, and Egypt, attacked the one-day-old state of Israel in order to destroy it. But to the world's surprise, the little Jewish state survived. Then it happened again. In 1967, the dictator of Egypt, Gamal Abdel Nasser, announced his plan, in his words, to destroy Israel. He placed Egyptian troops on Israel's border, and armies of surrounding Arab countries were also mobilized to attack. However, Israel preemptively attacked Egypt and Syria. Israel did not attack Jordan,
and begged Jordan's king not to join the war. But he did. And only because of that did Israel take control of Jordanian land, specifically the West Bank of the Jordan River. Shortly after the war, the Arab states went to Khartoum, Sudan, and announced their famous three no's: no recognition, no peace, and no negotiations. What was Israel supposed to do? Well, one thing Israel did a little more than a decade later in 1978 was to give the entire Sinai Peninsula, an area of land bigger than Israel itself and with oil, back to Egypt, because Egypt, under new leadership, signed a peace agreement with Israel. So Israel gave land for the promise of peace with Egypt, and it has always been willing to do the same thing with the Palestinians. All the Palestinians have ever had to do is recognize Israel as a Jewish state and promise to live in peace with it. But when Israel has proposed trading land for peace, as it did in 2000, when it agreed to give the Palestinians a sovereign state in more than 95% of the West Bank and all of Gaza, the Palestinian leadership rejected the offer and instead responded by sending waves of suicide terrorists into Israel. Meanwhile, Palestinian radio, television, and school curricula remain filled with glorification of terrorists, demonization of Jews, and the daily repeated message that Israel should cease to exist. So it's not hard to explain the Middle East dispute. One side wants the other dead. The motto of Hamas, the Palestinian rulers of Gaza, is, "We love death as much as the Jews love life." There are 22 Arab states in the world, stretching from the Atlantic Ocean to the Indian Ocean. There is one Jewish state in the world, and it is about the size of New Jersey. In fact, tiny El Salvador is larger than Israel. Finally, think about these two questions. If tomorrow Israel laid down its arms and announced, "We will fight no more," what would happen? And if the Arab countries around Israel laid down their arms and announced, "We will fight no more," what would happen? In the first case, there would be an immediate destruction of the state of Israel and mass murder of its Jewish population. In the second case, there would be peace the next day. As I said at the outset, it is a simple problem to describe. One side wants the other dead. And if it didn't, there would be peace. Please remember this. There has never been a state in the geographic area known as Palestine that was not Jewish. Israel is the third Jewish state to exist in that area. There was never an Arab state, never a Palestinian state, never a Muslim or any other state. That's the issue. Why can't the one Jewish state the size of El Salvador be allowed to exist? That is the Middle East problem. I'm Dennis Prager. Of all the countries that have come into existence in the last century, no country's birth certificate is more legitimate than that of Israel. One reason is that many of the men who founded the country, Theodore Herzl, Zeb Jabotinsky, David Ben-Gurion, Menachem Begin, Yitzhak Shamir, were either lawyers or had legal training. They were obsessed with making it legal. Unlike almost every other country, lawyers, not generals, were the midwives of Israel's birth, or more accurately, rebirth, since it had existed as an independent country twice before in history. Step by legal step, Israel moved legally toward nationhood, from the Balfour Declaration in 1917 to the San Remo Agreement in 1920, to the League of Nations Resolution in 1922, to the Anglo-American Convention on Palestine in 1924, to the partition of land ordained by the United Nations in 1947 into a nation-state for the Jewish people and an Arab state. Yet immediately upon its lawful establishment in 1948 as the nation-state of the Jewish people, Israel was illegally attacked by all the surrounding Arab states, as well as by elements of the local Arab population.
In defending its right to exist during that war, Israel lost 1% of its population, including many civilians and Holocaust survivors. It also lost some of the land assigned to it by the United Nations. It captured other land from the aggressors that was originally assigned to the Arab state. The end result of that war against Israel was an armistice line that prevailed until 1967, when Israel was once again attacked by Jordan during Israel's war with Egypt and Syria. Between 1948 and 1967, despite the armistice, Arab terrorists continued to infiltrate Israeli borders and to injure and kill Israeli citizens. That was part of an official policy by the surrounding governments and by leaders of local Palestinian groups. All of it was in violation, obvious violation of international law. Following the establishment of Israel, a transfer of populations occurred. Several 100,000 Arabs who fled from Israel during the War of Independence were not allowed to return. Some had chosen to leave, assured by their Arab leaders that the fledgling country would not last a week. Others were forced to leave. At that time, approximately the same number of Jews were forced to leave Arab countries, another violation of international law, where they had lived for thousands of years. The difference was that Arab countries kept the Arabs who left Israel in refugee camps, where many of them still live more than half a century after leaving Israel. And Israel, on the other hand, fully integrated all the Jewish refugees from Arab countries into Israeli society, where many of their descendants now serve in the highest positions of Israeli life. Israel's establishment as the nation-state of the Jewish people by entirely lawful means is quite remarkable for several reasons. First, there is no country in the world that is as surrounded by hostile enemies as is Israel. It's been that way since 1948. Yet Israel sought the way of the pen rather than of the sword. It has needed the sword to survive, but its preference has always been for the pen. That is, for peaceful negotiations. Its peace treaty with Egypt in 1978, its peaceful abandonment of Gaza in 2005, and its many attempts to reach a peace agreement with the Palestinians are examples. Yet despite its entirely lawful origins, Israel is the only country in the world today whose origins, and therefore its very legitimacy, have been questioned by the General Assembly of the United Nations, by numerous member nations, and by many organizations that claim the mantle of human rights and the rule of law. Ironically, current attacks on Israel's legitimacy have taken the form of lawfare, the use of international law as a weapon. Any fair tribunal that judged Israel by universal standards would reject such attacks out of hand. But alas, international courts like the UN itself have been packed by those bitterly antagonistic to the nation state of the Jewish people. For example, the misnamed International Court of Justice refuses to acknowledge that Israel, a country that deals with terror attacks and the threats of terror attacks on a regular basis, has any special security needs. As I've demonstrated, this phenomenon, questioning the very right of Israel to exist as the nation state of the Jewish people, cannot be explained on legal grounds or on any other rational basis for that matter. So then, how can this worldwide attack on Israel alone be explained? In only one way. It is pure bigotry. And there's a word for this bigotry: anti-Semitism. If you have a better explanation for why the one country in the world whose right to exist is denied is also the one country that is the nation state of the Jewish people, I ask you, what is it? I'm Alan Dershowitz, professor of law at Harvard University for Prager University. Join Prager University. Click here to subscribe to our YouTube channel. Click here to sign up for free at PragerU.com for quizzes, contests, and prizes.